10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima o quê? Para ensaio foi bom. Então o senhor daquele servo, movido de quê? Íntima compaixão. Soltou e perdoou-lhe a dívida. O que ele fez? Mas antes disso, soltou-lhe, né? E perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto? Quanto que era a dívida dele? Desse homem? 1.000 talentos. Quem foi perdoado devia quanto? 10.000 talentos. Não está escrito aí, gente, na Bíblia? O que foi perdoado devia quanto, Charles? 10.000 talentos. E o servo dele devia quanto, Severina? 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: o quê? O que me? Paga-me o que me? O senhor desse homem havia perdoado o quê? A sua dívida, sim ou não? Mas esse servo que foi perdoado não estava conseguindo perdoar a quem devia ele. Ele devia quanto? E esse conservo? 100 dinheiros. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele colocou o conservo aonde? Ele colocou na prisão, sim ou não? Mas a prisão também seria para ele, sim ou não? Ele só não foi para a prisão porque a dívida foi perdoada. Tem alguém aqui? Eu estou falando com alguém nessa noite aqui? Alguém está me ouvindo aqui? Então o seu senhor, vendo pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo, perdoei-te toda aquela, porque me suplicaste, como eu também tive misericórdia de ti. Indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o quê? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não cada um a seu, as suas. Amém. Mateus capítulo 18, verso 23 até o 35. Ele fala sobre perdão. E é interessante, né? Pode sentar, irmãos, pode sentar. É interessante que no hebraico a palavra perdão e a palavra doença, elas têm um significado muito interessante. Muito interessante. Porque a palavra perdão no hebraico é selishá. Selishá, perdão. E a palavra doença é selachá. Então vamos repetir. A palavra perdão em hebraico é selishá. E a palavra doença no hebraico é
salachá. Semelhança, né? A palavra selixá no hebraico, que é a palavra perdão, ela quer dizer assim, retirar da culpa, abolido a culpa. Era culpado, mas alguém retirou essa culpa. Amém? Retirou a sua culpa. Ele tinha culpa? Tinha. A culpa era dele? Mas a Bíblia, essa palavra fala assim, embora a culpa sendo dele, foi tirado por alguém. Então diga para o seu irmão assim, a palavra selixá significa perdão, que quer dizer tirar a culpa. Mas aí a gente pergunta assim, mas se a pessoa, ela cometeu um erro para com você, ela se tornou uma pessoa errada, porque ela tem um momento que você erra com alguém, você faz com que seja imputado para você uma dívida. Uma dívida. Por que uma dívida? Porque a Bíblia diz assim, a ninguém devais nada, a não ser o quê? Amor. Então, no momento que você erra, que você comete um erro com o seu irmão, você adquiriu com ele uma dívida. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, selixá, é retirado a sua culpa, não quer dizer que o seu ato foi nobre, porém alguém decidiu perdoar. Alguém decidiu tirar de você a sua culpa. Sim ou não? Então, na Bíblia, essa palavra selixá, ela é intimamente ligada a Deus. Por quê? Porque para que essa palavra pudesse ser usada por uma pessoa, né, a pessoa nunca poderia ter tomado ou teria que ter cometido aquele mesmo erro. Vamos supor assim, ó, eu ofendi ou levantei um falso contra aquela pessoa. Aquela pessoa está certa porque fui eu que levantei o falso. Porém, para aquela pessoa perdoar, para ela poder tirar minha culpa, jamais, em tempo nenhum, ela poderia, o quê? Ter feito o mesmo erro. Então diga para o seu irmão assim, para você tirar a culpa de alguém, para ensaio foi bom, diga assim, para você tirar a culpa de alguém, você não poderia ter cometido o mesmo erro. Está entendendo o sentido do perdão? Se eu tivesse cometido o mesmo erro, eu não poderia oferecer para aquela pessoa? Então eu só poderia oferecer perdão para aquela pessoa se eu não tivesse? Então eu teria que ser sem erro para perdoar quem havia? Está dando para entender? Mas a palavra salachá significa doença. Ou seja, um mal que envolveu uma pessoa ao ponto de arriscar com que ela morra. A palavra salachá significa aquela pessoa que está impossibilitada de fazer algo devido a esse processo doente que ela está passando. Ou seja, se ela está doente, é normal que a gente entenda que ela não consegue trabalhar, certos tipos de doença limita movimento, certos tipos de doença limita a alimentação, sim ou não? Em alguns casos, limita até a convivência. Temos o caso na Bíblia de Jó. Então diga para o seu irmão assim, doença, para ensaio foi bom, diga assim, doença, limita para qualquer coisa. Deu para entender? Então, o perdão, para eu perdoar, eu não posso ter cometido mesmo
E para a doença, ela me limita, ela me breca, ela me impossibilita. Diga para o seu irmão assim: doença é uma impossibilidade. A Bíblia diz que todos haviam pecado, sim ou não? Todos. Todos estavam doentes. Todos estavam doentes. Doentes pelo quê? Pelo pecado. O pecado era uma doença que tinha atingido a todos, sim ou não? Se havia atingido a todos, estavam todos impossibilitados, sim ou não, Adriano? Estavam impossibilitados. Correto? É a Bíblia assim: todos pecaram. Então estavam todos doentes. Aí ele fala assim: o que causou essa doença, Charles? E destituídos estavam da glória de Deus. Não podiam alcançar a glória de Deus, porque estavam uma doença chamada, no grego, shino, que é pecado. Que a palavra shino, no hebraico, é pecado, que quer dizer assim: todos erraram o alvo. Era para lá e foram para cá. Erraram o alvo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz assim: mas o dom gratuito de Deus. Quem era o dom gratuito de Deus? Jesus. E a similaridade com a palavra shelishá do perdão é que, lembra que eu falei que não podia haver pecado, a pessoa não podia ter cometido o mesmo erro, porque se ele fosse cometido o mesmo erro, ele seria digno de punição. Você vê que na parábola ele fala assim: o homem foi perdoado, porém não perdoou. Ou seja, se ele foi perdoado, por que ele não perdoou? Se no shelishá que alcançou ele foi perdoado, o que ele deveria fazer? Oferecer? Porque ele era um devedor. Ele havia sido perdoado. Consequentemente, tinha que perdoar. E quando eu falei que a shelishá, você tem que não ter cometido aquele erro, a indignação desse senhor é que fala assim: mas você não foi perdoado, ou seja, eu não agi com você. Por que você não agiu? Por quê? Presta atenção: se o perdão tem que ser dado para alguém que não errou, no momento que você não comete o que tem que ser feito, você perdeu a possibilidade de alcançar o perdão, porque você não agiu da maneira que deveria agir. A Bíblia diz assim, ó: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante, mas se você não confessar, eu também não. Confessar Jesus não é sair na rua gritando o nome dele. Confessar Jesus não é você ir com uma faixa na marcha para Jesus. Confessar Jesus não é estampar a camisa, que nem a moda de hoje, estampar a camisa. Não é. Confessar Jesus é você mostrar aos outros com a sua maneira de existir, de conviver, de relacionar, de se interar, com a sua maneira de vestir, com a sua maneira de portar, você confessar a mudança ocorrida através de... Não existe, a Bíblia fala que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Testemunho não é palavra, testemunho é vivência. Por isso que na escrita de shelishá, que é? Shelishá é? Perdão. E salas, não estamos falando sobre pecado, Ludmila, nós estamos falando sobre perdão desde o início, há mais de 15 minutos, estamos falando sobre perdão e sobre doença. Perdão é a palavra shelishá, só para recapitular, depois tu corta aí, tá? Da coisa. A shelishá, só para situar, Ludmila, shelishá é perdão, e salachá é doença. A diferença na escrita é uma palavrinha. A menor palavra do hebraico, chamada
Yud. Yud, que é uma vírgula. É só uma vírgula em cima. Essa palavra Yud, ela significa ação. Então, a diferença que há entre Selishá e Salachá é a Yud. Por quê? Porque no perdão, ela tem essa pequena palavra chamada Yud, que significa ação. Então, perdão faz você tomar uma atitude, tomar uma ação. Deus perdoou, mas primeiro ele teve uma ação. Sim ou não? Ó, Deus amou o mundo, ele perdoou ali? Aí assim, entregou o filho, ação, sim ou não? Aí depois ele continua, para que todo aquele que nele crê, não pereça, ação, perdão. Deus amou, Deus entregou ação, e Deus perdoou, Selishá. A palavra, a diferença entre a palavra perdão e doença, é que no hebraico a palavra perdão movimenta uma, enquanto a doença, como eu falei antes, ela faz uma limita. Não há prosperidade na sua vida com Deus, não há prosperidade na sua vida normal, enquanto você não conseguir ter a ação de perdoar. Perdoar é uma, porque perdoar é um verbo. Na nossa língua, perdoar é um verbo. E doença? Um substantivo. Isso é o nosso Yud. Porque eu perdoo, ela perdoa, tu perdoa, vós perdoais e nós perdoamos. Agora ninguém fala assim, eu doento, tu doenta, porque é um substantivo. E todo substantivo não expressa uma ação, mas sim ele sofre uma ação. Então, quando você perdoa, a doença o mal é repreendido, banido. Estão dando para entender? Quando Jesus cometeu, que nem foi lido hoje, como foi cantado hoje, Tetelestai, quando Jesus perdoou, ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ali ele teve uma ação, Yud, ação. Aí, no final, ele fala assim, TT, ou seja, foi alcançado o perdão e a doença está encerrada. Perdão é uma ação e doença é uma limitação, um substantivo. Então, quando ele chega aqui, ele fala assim, olha, engraçado que assim, né, quando está no versículo 27, ele fala assim, havia uma condenação, a Bíblia fala assim, olha, o homem pecou e não há para ele mais nenhuma possibilidade, o homem está sob o pecado foi a maior doença que a humanidade adquiriu, a maior doença, não havia ninguém que pudesse vencer o pecado, ninguém, diga para o seu irmão assim, ninguém, anyone, em inglês, anyone, ou seja, ninguém, anyone, ninguém, em castelhano, solo nuo, em italiano, solo nuo, ou seja, não havia ninguém que pudesse perdoar, que pudesse retirar o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos haviam pecado. Todos. Então tinha alguém para ir no lugar? Não. Precisava que alguém que nunca tivesse errado, que nem eu falei, eu não podia perdoar se eu tivesse cometido o mesmo erro,
Então, somente uma pessoa que nunca pecou podia tirar o... Somente uma pessoa que nunca tivesse passado por aquilo. E eu ainda vou mais profundo um pouquinho. Os antídotos que são usados para a cura de doenças, para reverter, por exemplo, o soro antiofídico, né? Que são usados para tirar o veneno, a ação do veneno na vida de um corpo da pessoa, que poderá levar à morte, é justamente tirar de uma pessoa onde embora ele tenha sido vitimado com o veneno não conseguiu fazer o efeito que faria em qualquer outra pessoa. Para melhorar. O soro antiofídico é tirado do animal que teve contato com a cobra, porém o veneno da cobra não causou problema nele. Mas ele teve contato com o veneno? Teve. Mas o veneno fez efeito nele? Não. Aí se extrai o sangue dele e monta o soro. Por quê? Porque ele teve anticorpos suficiente para vencer a ação do... Mas o veneno era forte? Mas o sangue... Mas o sangue... Vou falar que nem um amigo meu, né? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite, mas o sangue... A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Severina, o sangue, melhor, o veneno da grande serpente tentou ferir o nosso mestre. Porém não conseguiu, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo. Ele era capaz de vencer o grande serpente, neutralizar o grande veneno chamado pecado. A Bíblia fala que em tudo foi tentado, mas contudo ele não. Ou seja, a destruição que o pecado fez na nossa vida, não conseguiu fazer na vida. Mas ele era homem? Era. Então, ele sendo homem, como é que ele conseguiu? Ele mostrou que o pecado não agiu na impossibilidade do homem. O pecado agiu dentro daquilo que o homem era capaz de não fazer. Não fazer. Diga para o seu irmão assim: Deus é um Deus de ação. Yud. O nome dele começa Yud-Hi, Vav-Hi. Yud-Hi, Vav-Hi. Yud começa o nome de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de ação. E lá no Gênesis, ele nos fez conforme a imagem, segundo a sua. Então nós podíamos fazer. Eva não foi amarrada, Eva não foi subjugada, ninguém colocou na veia da Eva, quando ela desacordada, qualquer alimento daquela fruta. A Bíblia diz que ela olhou, ela desejou, ela pegou e ela comeu. E o homem? A mesma coisa. 4 passos do pecado. Você olhar para onde não devia olhar. E a mulher de Ló que o diga. A mulher de Ló que o diga. Olhar para onde não devia ter olhado. Desejar o que não era seu. Pegar o que não lhe pertence. E usar aquilo que você não deveria ter usado.
E o engraçado é que no versículo 27, quando estava falando, a Bíblia diz que o homem, houve um rogo, houve um clamor daquele servo, pedindo para que ele agisse como? Com misericórdia. Porque havia a possibilidade? Nós conseguiríamos? Ele conseguia perdoar a dívida dele? Conseguia pagar a dívida? Nós conseguimos pagar? A dívida que você adquiriu por suas próprias pernas. O banco pode lhe oferecer o dinheiro, mas quem vai pegar o dinheiro é você. Sim ou não? O banco não assina a apólice para você, assina? É você que assina. Então a dívida é por consciência, por isso que estão nivelando o contrato. Porque embora tenha sido oferecido, foi você que resolveu aceitar. Sim ou não? Mas o perdão dessa dívida só acontece se você tiver condições de pagá-la. Só que a Bíblia diz que todos pecaram. Não havia ninguém. E embora só existissem duas pessoas naquele momento que haviam cometido o pecado, Deus ia falar assim: toda a terra é maldita por causa de você, Adão. Mas, preste atenção, quem havia pecado não era Adão? Sim ou não? Então por que Deus não falou assim, por causa de você, por causa do seu pecado, Adão, você é maldito? Se era ele que havia pecado. Por que a terra era maldita e não Adão? Você pode pensar? Por que ele não falou que Adão era maldito? Se era Adão que havia pecado. Por que a terra se tornou maldita por causa de Adão? Porque até nesse momento, Deus teve misericórdia. Se Deus amaldiçoasse o homem, nunca mais pelo homem podia vir o perdão. Então ele amaldiçoou a terra. O homem tinha vindo aonde? Então toda a descendência dele estariam todos, porque todos viriam, que era ele. Amém ou não amém? E aí, a Bíblia diz, antes de falar da misericórdia, Adriano, ele fala assim, porque ele mandou primeiro que sua mulher, aí depois ele fala assim, e os seus filhos fossem vendidos. Com quem aquele senhor falou primeiro? Falou com quem? Devia. Em Gênesis, qual foi a primeira pessoa que Deus falou? Com Adão. Então Deus trata com o dever? Ele falou com Adão. Aí aqui fala, e a sua mulher, Eva, e os seus filhos, a terra. Todos seriam vendidos em tudo que ele tinha, até que a dívida, então todos jaziam no pecado para sempre. Estavam todos condenados. Para sempre. Porque ficariam presos até pagar a dívida toda. Toda. E a Bíblia diz que ele rogou a Deus, ou melhor dizendo, rogou ao Senhor que tivesse dele misericórdia. Em Gênesis fala que a terra clamou a Deus pelo perdão do pecado. E é engraçado que aqui fala que o Senhor, movido de íntima compaixão. A palavra compaixão é a mesma palavra de que você agir com amor sem limites. No hebraico, compaixão é tomar o lugar daquela. É entender que, embora você tenha sido ofendido, você também podia ter ofendido também. Que o erro que cometeram com você, você também tinha capacidade de cometer. E você só não cometeu porque aquela pessoa estava no teu lugar.
e acabou cometendo. Tem um ditado que fala assim, que quem não perdoa, ele coloca veneno no copo, achando que o outro vai beber, mas quem bebe é ele mesmo. O primeiro sentido que nós temos que ter é que perdoar é se colocar no lugar de alguém. E antes de você pensar em qualquer coisa, em pensar em quem você é, na pessoa maravilhosa que você é, no espetáculo que você é como pessoa, você tem que pensar que você é humano e passivo de errar. Louvado seja Deus que você possa não ter errado naquele momento, naquela situação. Mas quantos foram os teus erros no passado? Quem é maior, você ou o seu Senhor? Se Deus foi capaz de tomar o teu lugar, não tendo erro nenhum, você é um pecador, por que não perdoa? Por que não perdoar? Sendo que você estaria sujeito às mesmas coisas, ao mesmo erro. Não é, Júlia? Mesmo erro. A Bíblia diz que todos os pecados, estamos todos na mesma régua. E a gente sabe que nós comentamos essa semana que o Senhor mesmo falou assim, né? Ele falou assim, como que você diz que você me ama, se você não me vê? E não consegue amar aquele a quem você... Aí eu te pergunto, como você pede perdão, se na hora de você perdoar, você não consegue? Porque quem pede perdão, mas não perdoa, a oração é vã. Olha como é que acabou a história desse homem. Apresentar-se para Deus, o que nós pedimos para Deus, nós temos que ter a capacidade de que, se Ele exigir de nós a mesma coisa, que nós possamos ter a mesma atitude. Pede perdão? Quando Ele exigir perdão de você, perdoe. Pede para Deus, confessa para Deus amor, tenha a capacidade de amar também. Quer pedir força? Ajude ao fraco. Quer pedir para Deus capacidade? Ajude aqueles que são incapacitados. Porque capacidade Deus te dá todo dia. Força, todo dia. Você só está de pé porque Ele te sustenta. Porque se assim não fosse, você estaria caído antes daquela pessoa. Lembre-se que antes daquele homem agir como ele agiu com o servo dele, que devia 100 cruzeiros, melhor, 100 dinheiros, seria 100 reais. O outro devia 10 mil. Qual que é mais fácil, Adriano? Perdoar 100 reais ou perdoar 10 mil? Não é? Qual que é pior? 10 mil é uma dívida muito grande, né? 100 reais. Agora 10 mil. Fala. Exatamente, a moeda era outra. Sabe por quê? Porque a Bíblia, quando ela coloca essa diferença, nós podemos entender o seguinte, assim, que o mesmo pecado de um não é o mesmo pecado, que existe diferenças entre pecados, sim ou não? Às vezes um comete um tipo de pecado e outro comete outro tipo de pecado. Um acumula muito pecado de uma coisa só, e o outro pouquinho, mas aquele pecado persiste. Mas ambos os pecados são pecados persistentes, né? Sem cruzeiros, sem dinheiros, é um pecado que você comete pouco, mas não deixa de cometer. Agora 10 mil é aquele que você já virou profissional naquela área. Você é um doutor naquela área, é um PhD. Não, você é dos humildes, é o maior. É o maior. Sim ou não? Mas para ambos, o perdão é só? Não interessa se é talento ou dinheiro. O perdão alcança, porque o perdão vem direto do Senhor. Vem direto do Senhor.
E aí ele fala que, se movendo de íntima compaixão, soltou primeiro. Soltou primeiro. E depois perdoou. Ó, soltou e perdoou. Soltou e perdoou. Por quê? Porque primeiro precisava que a ofensa fosse tirada. Sim ou não? Primeiro precisava que a sentença fosse revogada. Para depois que você, para poder você soltar alguém, você tem que revogar a sentença que foi. Enquanto permanecer aquela queixa, você continua preso. Sim ou não? Não é assim que funciona? Você fez uma denúncia, a pessoa foi presa. Aí o delegado pergunta: você vai querer que continue, quer que a gente siga com o processo? Aí a pessoa fala assim: não, eu quero tirar a queixa. O delegado tira a queixa, e qual é o segundo processo? Solta. Então ele fala assim: primeiro o Senhor soltou, ou seja, primeiro revogou e a nossa sentença foi revogada na. Então, primeiro precisava revogar a sentença. Para revogar a sentença, Jesus precisava ir. E aí a Bíblia continua a falar assim: revogou a sentença, um outro tomou o lugar, Jesus. Aí ele fala assim: perdoou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que. Aí a Bíblia disse: tetelestai, está tudo consu. O perdão havia alcançado todos. Por isso que a Bíblia fala assim: soltou e perdoou. Não bastava só soltar, mas tinha que haver o perdão. Mas o perdão era o resultado da soltura. Porque para soltar, a dívida precisa ser paga. Quando a dívida é paga, a dívida é perdoada, porque ela está paga. Amém? Então, que nós podemos entender isso aí. Que aquilo, às vezes assim, aquilo que você quer que os homens vos façam, façais vós primeiro. Nós não podemos nos apresentar para Deus, assim eu vou concluir, nós não podemos apresentar para Deus como servo que vai ser reprovado por Ele. As atribuições que você pedir para Deus, seja você capaz de fazer também. Em relação a quem? Ao seu semelhante. O Senhor te perdoa todo dia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda. E a maior prova da misericórdia de Deus foi o perdão. Então, antes mesmo de você pedir perdão, o Senhor já te. Você só não vai alcançar o perdão se você pedir perdão agora e daqui a 5 minutos. A Bíblia diz que ele, assim que ele foi perdoado, diga para o seu irmão assim: assim que ele foi perdoado. Para ensaio foi bom, diga assim: assim que ele foi perdoado. Quer dizer, logo após alcançar o perdão, ele já voltou a pecar de novo, ele já voltou a errar de novo. A Bíblia diz que ele saindo dali, ele andou e ele encontrou o seu servo que devia a ele. E ele não agiu. Peraí, mas o Senhor agiu de íntima? E ele agiu com compaixão? Aí Jesus cobrou dele assim, ó, o Senhor falou assim: mas peraí, eu não perdoei? A sua dívida era maior, e eu não perdoei? Eu não fui capaz de ter misericórdia de você, por quê? Que ele devendo menos, você não foi capaz de perdoar. Não adianta anos de igreja, não adianta 50 anos de crente, não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, você frequentar todos os cultos, você fazer N trabalhos na igreja, N cargos ao mesmo tempo, na sequência da vida, se a Bíblia não transformou você. Muitas pessoas, pode ter certeza que eu vou falar para vocês agora, e eu prometo que eu vou terminar.
Eu sei que vocês querem até mais tarde, mas não dá, tá, gente? Vamos, né, terminar hoje. Mas não adianta nada se você não for capaz de andar como ele andou. A Bíblia diz assim: se a sua justiça não for superior à dos homens, que proveito há nessa justiça? O que você quer que os homens vos façam, façais vós primeiro. Ah, mas peraí, eu tenho que esperar ele? Não, não, primeiro. Ah, mas ele me pediu perdão ainda, mas perdoa ele, porque você tem que agir primeiro. Fala para o seu irmão assim: Deus, para ensaiar foi bom, diga assim: Deus nos perdoa antes de pedirmos perdão. Deus já nos perdoou. Como assim, pastor? Ué, a Bíblia diz que nós temos advogado no céu. Sim ou não? Advogado fiel, quem tem é a Bruna Carla. A Bruna Carla tem um advogado fiel no hino dela. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Oi? É bom também. No céu. Entendeu? A saber, Jesus Cristo. Então, quando você comete um pecado, quando você está numa transgressão, nós vamos acreditar que Jesus está lá e fala: Senhor, perdoa ele, porque o Senhor sabe, e começa a advogar no Pai. Preste atenção, quando você é pego num delito, a pessoa fala assim: eu não vou falar até chegar o meu, porque o advogado que vai falar por intermédio de mim. De mim. Vai falar de mim. It's me. Entendeu? De eu. Por quê? Porque o advogado fala por nós. Então nós podemos acreditar que antes de nós falarmos, o Senhor já está falando por nós. Já está falando ao nosso favor. Então que a gente possa sair com esse pensamento aqui. Tá? O Senhor te perdoa daquilo que você não conseguiria. Jesus ocupou um lugar que com certeza você não poderia ocupar. E tudo fez para que ele pudesse te dar perdão. Primeiro ele precisava pagar a dívida. Não bastava apenas perdoar. Ele precisava estar no seu lugar. Quando uma pessoa errar com você, se coloca no lugar dela. A minha esposa sempre fala que toda pessoa é uma história. Tem uma história por detrás. Ela, às vezes, quando eu ficava irritada, ela falava assim: você tem que avaliar o que a pessoa viveu. Quem não é misericordioso, não alcança de Deus misericórdia. E para concluir, né, que deve ter umas 10 concluir no vídeo aí, mas para concluir, né, umas 10 conclusões no vídeo. Para concluir, aquele homem agiram com ele com misericórdia, ele não agiu com misericórdia. O que aconteceu com a misericórdia dele? Foi retirada. Então, quem não agir com misericórdia, não vai provar de Deus misericórdia. Amém? Bateu o sino já, que essa é a hora de eu parar. O sino tocou. Vamos colocar de pé, o galo já cantou, é hora de... Amém? Então que nós possamos ser nesse domingo, né? Acreditando que o Senhor... Tá, vou avisar. Então, que a gente possa ter a ideia de que o Senhor nos capacita para toda boa obra. O pessoal erra em dizer assim, quem pede perdão é mais fácil do que perdoar. Irmãos, a maior tortura no inferno vai ser justamente a falta do perdão. Não vai para o inferno quem perdoou, mas vai para o inferno quem não alcançou o perdão ou quem não perdoou.
Então, a tortura do inferno vai ser você, eu, por que eu não fiz, por que eu fiz, por que eu não fui e por que eu fui. Entendeu? Nós precisamos ter essa ideia, que o Senhor nos fala hoje. A mulher samaritana foi buscar água, que mataria a sede agora, e ela teria sede amanhã, e amanhã ela teria que voltar de novo. Assim como no tabernáculo, o camarada todo ano tinha que levar um animal para se matar. Por quê? Porque só compreendia aquele ano. Jesus veio e falou assim, não, eu sou a fonte de água, quem beber de mim nunca mais terá, nunca mais o pecado pôde vir sobre nós e nos condenar. Amém? Vamos orar, eu peço que a minha esposa venha aqui na frente, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. E eu quero só avisar todos, tá? Todos, que amanhã nós temos o nosso grande culto, né? Grande culto do ciclo de oração, né? Que tem sido uma bênção, recebi uma instrução de Deus essa semana que precisa falar com você. Mas foi uma bênção muito grande, então amanhã estará a irmã Aldinete. Qual a irmã mesmo que vai estar?